O alimento de ontem foi uma bênção, mas Deus tem um novo alimento para você. Quero convidar o pastor Abidiel, quero agradecer a Deus pela vida dele e pela essa disponibilidade de poder cooperar com esta obra. Pastor Abidiel, Deus abençoe, deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus está aqui, irmãos. Nosso Deus é fiel, muito feliz por essa oportunidade. Feliz com o que Deus já manifestou desde quinta-feira. Ser agraciado pelo poder dos céus. É muito honroso fazer parte desse lugar. Eu quero convidar vocês, esse texto o Senhor me deu ontem pela manhã. O meu coração, desde quando o pastor me passou o tema, havia em meu coração uma palavra no livro de Gálatas, mas ontem no trabalho, o Senhor me fez modificar completamente. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 6. O Senhor falou muito comigo. Eu quero que vocês se desprendam de tudo. Deus está aqui, irmão. Deus está aqui. Imagine você que vai receber um famoso na sua casa. Para alguns adolescentes, tem algumas pessoas que eles admiram bastante. Seja um cantor gospel, enfim, eu não sei, alguém que é extremamente famoso, e você o recebe, você fica completamente radiante. Imagina um show gospel, a rua fica lotada, as pessoas ficam em cima da outra com o celular tentando tirar foto, chegar o mais próximo daquela pessoa que você admira. E é capaz de fazer muitas coisas para atrair a presença dele, para poder retirar uma fotografia, para registrar um momento, para poder receber um autógrafo. Eu quero que nessa manhã você possa atrair de maneira muito mais poderosa a atenção do mestre para o seu lugar. Que você se envolva completamente. Amém, amados? Isaías capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Todos encontraram? Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. Todos encontraram? Diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse ele: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que tu tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? O tema desse acampamento, desse retiro, é marcados por Deus pela experiência com Ele. Meus irmãos, o profeta Isaías, o significado dele vai descrever que o Senhor é a salvação. O profeta Isaías, ele nasceu numa corte real, ele era da alta corte no tempo de Israel. Nesse período, Israel já havia sido dividido. Israel havia a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte, Judá, melhor dizendo, a tribo do sul do Judá, onde o profeta Isaías estava. A tribo do norte
era Samaria, sua capital. O profeta Isaías, ele começa o iniciar do seu ministério logo depois da morte do rei Uzias. Imagine o seguinte: o rei Uzias, ele havia governado o povo de Israel durante aproximadamente 52 anos. E foi um dos reinos mais prósperos que teve após a divisão. Ele conseguiu adquirir várias tecnologias, convidar vários engenheiros para modernizar toda a sua capital, para preparar um exército. O povo de Judá estava experimentando um momento de glória, um momento de transformação e um momento de prosperidade contínua. Mas acontece o inesperado, o inevitável. A morte chegou. A má notícia bateu na corte real. Coisa dura é perder alguém que você ama. Coisa dura é você ter que sepultar aquele a qual você admira. Todas as suas expectativas são lançadas naquela pessoa. E de repente, o dia se torna mais escuro, as nuvens mais densas, o céu se torna completamente encurvado, a manhã amanhece mais fria, e a morte chegou naquele lugar. A corte real ficou enlutada. Só se ouviu os sussurros, os gritos tomavam conta de Jerusalém. O povo estava angustiado, e agora o que fazer? Perdi a minha referência. Perdi aquele que governava tão bem, aquele que preservava tão bem esse lugar. O que fazer, Rebeca, quando isso acontece? O profeta Isaías, ele teve uma ação. Muitas pessoas, quando isso acontece, elas se desesperam. Elas entram em colapso. E por que não ser diferente, irmão? Perdi quem eu amava. O profeta Isaías, ele era parente do rei, ele perdeu aquele a qual ele tinha afinco, ele era conselheiro do rei, ele assistia diretamente com ele. O rei, para tomar uma decisão, convocava ele, pedia, conversava com ele, o que fazer no momento desse. Enquanto todos estavam desesperados, será que uma guerra civil vai iniciar em Jerusalém agora? Como será o novo rei? Como será então a nossa vida a partir de então? Estamos tudo tão bem, vivendo tão bem, como será a partir de agora? Isaías tem uma atitude diferente de muitas pessoas. Isaías, ele não foi clamar no sentido de lamentar a perda, embora a saudade fosse enorme. O peso do luto caía de maneira muito estrondosa sobre o seu coração. Mas Isaías, ele foi ao templo. Ele foi buscar o Senhor. Ele se rendeu aos pés do Senhor. Ele se lançou àquele que pode fazer nova todas as coisas. E o que mais me chama a atenção é que quando Isaías, ele chega no templo, ele tem uma visão que vai mudar completamente o seu ministério e a sua história. Vai mudar completamente a forma dele enxergar as coisas. E aqui só um parêntese. Meus irmãos, Isaías, ele vai ser movido por um avivamento tal, que o ministério de Isaías é um antes dessa visão e outro depois. Avivamento, irmão, não é você sair simplesmente alegre com o pregador, não. Avivamento é você sair constrangido pelos seus pecados e convicto da sua mudança. Você já é chateado, meu Deus, eu preciso mudar. Como eu sou mau, isso é avivamento. Você começou a perceber a miserabilidade que existe em você. E agora você começa a persistir e a insistir numa nova vida. Isaías chega no templo e ele vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele percebe o tamanho de Deus, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a forma como o Senhor desenvolve todas as coisas. Quando ele chegou no templo, que ele contemplou ao Senhor, o rei havia morrido, o trono de Israel estava vazio, mas tinha uma notícia maravilhosa: o trono daquele que vive para todo sempre estava ocupado. Oh, glória a Deus!
O rei havia sido, o seu tempo aqui havia limitado apenas 52 anos. Mas o rei, dono da eternidade, o pai da eternidade, ele continua a dedilhar sobre as suas mãos o curso da existência dessa humanidade. O Senhor tem costurado sobre as nossas vidas, irmão, uma grandeza completamente diferente. Um mosaico de um arco-íris maravilhoso de glória, de poder para essa juventude. Foi falado hoje pela manhã que o tempo é propício para um avivamento, e irmão, é propício quando eu reconheço essa necessidade. Então, a começar em mim, Pai, começa a quebrantar corações. A começar em você, quebranta coração. A começar na sua família, que seja um referencial, o diferencial. Sejamos completamente modificados. Viaje comigo nessa história. Tente imaginar esse cenário. Isaías chega desesperado porque perdeu aquele a qual ele amava muito. Ele se lança aos pés de joelhos. Quando ele chega no templo, que ele começa a buscar a presença do Senhor. Oh, aleluia! Os seus olhos são desvendados e ele consegue ter uma visão que eu nunca tive, mas eu desejo ter. Mais um dia, oh, aleluia! Naquele grande dia, os meus olhos contemplarão a visão que o profeta teve. Naquele dia, eu poderei enxergar aquilo que eu sempre desejei. Amém, amados? Isaías, ele chegou naquele lugar e viu o Senhor assentado. Meus irmãos, naquela época, um rei, para exibir também o seu poder, ele tinha que, às vezes, ele colocava as suas vestes por ser muito longas, muito compridas. E quanto mais compridas suas vestes, eram das formas de apresentar que aquele rei era poderoso. Só que as vestes do Deus Todo-Poderoso, ela enchia o templo e não cobria simplesmente, ela descia. Isaías pôde perceber a imensidão do Deus que ele professava. Ele pôde perceber a imensidão do Deus que ele falava. Ele pôde perceber, sentir a imensidão, a infinitude do Deus pelo qual Israel seguia. E isso fez mudar completamente a sua história e a forma dele ver. Quando ele chegou, ele pôde perceber seres celestiais, seres angelicais. E ele louvava ao Senhor. E onde de noite falou, de manhã falou, na quinta-feira falaram. E esses seres clamavam ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E de novo, irmão, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E esse louvor comovente, a Bíblia vai dizer que estrondou as paredes do templo, os umbrais se moveram, um terremoto tomou conta daquele lugar, porque a adoração perfeita saiu do trono da graça e envolveu aquele ambiente. Aos ministros de louvor aqui, irmão, temos que tremer essa terra pelo poder que a nossa adoração causa. Quer saber onde Jesus Cristo habita, onde Deus habita? Deus habita no meio dos louvores. Então eu adoro o nome do Senhor, eu invoco a sua presença, e a glória do Deus Todo-Poderoso se envolve sobre as nossas vidas, e somos impactados pelo poder que consiste no seu nome. E aquilo era constante, a fumaça tomando conta daquele ambiente, um ambiente de glória, um negócio diferente. Isaías ficou perplexo, ele pensou: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, porque os meus olhos viram um Deus Todo-Poderoso. João também tem uma visão semelhante, e quando João percebe, ele vê a visão do Jesus Cristo Todo-Poderoso. Em Apocalipse vai dizer que João cai por terra, como morto. E vem um e pega, levanta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Escreve o que eu vou te dizer. E assim, para sermos tocados pela presença do Senhor, primeiro precisamos estar no lugar certo, no momento certo, com o coração desejoso a receber isso.
Nos últimos tempos eu tenho pedido sempre ao Senhor uma experiência nova com Ele. O meu corpo tem sede do Senhor, a minha alma tem uma fome pelo Senhor. Queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não estamos dispostos a viver essa plenitude. Porque os nossos eus, os nossos pensamentos, os nossos afazeres muitas vezes roubam esse desejo. Saímos desejosos da casa do Senhor, mas no amanhã parece que tudo muda. Já não é mais a mesma coisa. Aquele fervor que está aqui hoje, amanhã mudou, Senhor. Meu Deus, como eu sou instável, como eu gostaria de ser diferente. Mas se você tem esse desejo, eu quero que você mergulhe na palavra do Senhor e que você se disponha a buscar essa presença todos os dias e a se envolver nessa graça majestosa. E quando nós vemos a Deus, quando nós sentimos a Deus, coisas precisam ser modificadas em nossas vidas. Quando Isaías encontrou no templo e ele percebeu a imensidão do Senhor, ele pôde reconhecer nele algumas falhas a qual precisavam ser modificadas. E ele começou a confessar ao Senhor. E de cara, quando ele ouviu essa gloriosa canção, quando ele viu os seres celestiais que não se cansavam de rodar e de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, ele cai por terra. E ele começa a dizer: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os serafins, eles tinham asas, e a Bíblia vai nos dar esse relato. Com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Eu quero entender que essas 6 asas, existe um aprendizado para Isaías. 2 asas cobriam o rosto, porque ninguém jamais conseguiu ver a glória do Senhor. E ele tinha reconhecimento de que se enxergar, morre. Existe humildade no louvor. Eu vou te louvar, Pai, eu vou fechar meus olhos, porque eu não consigo ver a tua glória, mas eu consigo senti-la em mim. Eu não consigo ver a imensidão da tua luz, mas eu consigo sentir ela no meu coração. Com 2 cobri os pés. Me relembra um fato na Bíblia Sagrada, no Êxodo, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ele viu um arbusto no meio do deserto, e aquele arbusto ele estava incandescente, em chamas, mas ele não se consumia. E ele, movido pelaquela curiosidade, foi até aquele ambiente. E quando chegou lá, ele ouviu a voz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que vocês estão é santo. Nós não podemos estar na presença do Senhor de qualquer jeito. Nós temos que estar descalços, porque a Bíblia fala, irmão, que os olhos do Senhor estão acampados. Ele consegue ver, ele percebe. E diante do Senhor nós estamos nus. A nossa vida é um livro aberto diante daquele que tem o poder de contemplar todas as coisas. O seu pensamento agora, irmão, eu não sei o que você pensa, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele já viu o seu pensamento. E a Bíblia vai dizer no Salmo 139: ainda uma palavra não me saiu a boca, mas o Senhor já sabia. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. Jeremias vai dizer o seguinte, irmão: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne fraca o seu braço forte. Maldito é o homem que confia em si. E o próprio Deus vai dizer: eu sou aquele que prova os pensamentos, esquadrinha os corações, e isso para dar a cada um segundo o fruto do seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Tudo que nós fizermos aqui na terra, há uma recompensa, seja positiva ou negativa. Então, diante do Senhor, os seus pensamentos que estão pairados agora, Ele sabe tudo. Eu não sei dizer quantos fios de cabelo tem a sua cabeça. Aqui tem muita gente, alguns menos, outros mais, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece. Não sei quantas folhas de árvore tem naquela laranjeira ali, amados, mas não cai uma folha sem a permissão do Senhor. Eu não sei dizer a sua necessidade, a sua ansiedade, mas o Deus que contempla todas as coisas, Ele está aqui nesse lugar.
E Ele quer que você esteja completamente desprendido na sua presença, com seus pés descalços, reconhecendo a sua santidade e que não pode adentrar no santuário de qualquer jeito. Os serafins adoravam, irmão, constantemente, com suas asas cobrindo seus pés, dizendo: Senhor, Tu és santo demais. Eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu não posso louvar de qualquer jeito. Eu não posso ministrar o louvor de qualquer jeito. Eu não posso. Eu preciso ter uma vida abdicada a Ti, Pai. Completamente abdicada. Para que a unção que flui daí possa jorrar e contagiar todas essas pessoas. Grande responsabilidade são vocês. Por isso não pode andar de qualquer jeito. Por isso não pode tocar de qualquer jeito. Existe um maestro na Bíblia Sagrada chamado Asaf. Asaf, ele vai fazer um salmo muito famoso. Mas Asaf, a Bíblia nos conta em Crônicas, ele era maestro. Ele era orquestra, ele era o maestro principal. E ele era responsável por conduzir o povo, os levitas, à adoração. Mas quando o adoravam, a presença do Senhor era tão grande que quem estava dentro não poderia sair. Se lançava no chão, se dobrava em rosto, porque cobria completamente aquela atmosfera. E quem estava fora não conseguia adentrar, porque tamanha era a presença do Senhor. E eu quero profetizar na vida dos ministros de louvor nessa manhã uma unção da parte do Senhor para abençoar a vida, para transformar a vida, para encher de graça e derramar. O grande problema, amados, é que às vezes a gente não reconhece o tamanho do nosso Deus. E Ele deixou tudo disponível para você. Está aqui disponível para você. Está disponível para você. Ele deu um dom de tocar, de cantar, de instrumentar. E deu vários dons. É Ele que te deu. E às vezes nós queremos muitas coisas. E pensamos que está esgotado. Meu Deus, já não está mais como antes. Não, irmão. O nosso Deus, Ele nunca muda. O pastor tem estratégia de construir uma nova igreja e Deus, pelos olhos da fé, já contemplou. E às vezes nós pensamos não vai dar certo. O grande problema é que a gente pensa que o nosso Deus é apenas um depósito, é apenas um poço. Mas Ele é uma fonte, irmão, e jamais seca. Ele sempre tem para nos dar. Ele sempre tem para nos dar. Basta nós buscarmos da fonte certa. Ele sempre tem para nos encher. Oh, aleluia. Ele sempre tem, irmão. Ele sempre tem para derramar sobre as nossas vidas. Então Isaías chegou próximo. Ele percebeu e ele teve uma consciência de si mesmo. Ele confessou ao Senhor que era um homem puro, pecador, miserável, que era pobre, que era cego, que era nu. Isaías não falou ao Senhor: não, Senhor, eu estou na igreja, mas tem pessoas piores do que eu. Tem gente pior do que eu. Não, Isaías não. Isaías reconheceu que ele estava errado. Sendo profeta de Deus, reconheceu que precisaria se arrepender. Às vezes nós estamos muito cheios de si, irmão. Queremos ter experiências com o Senhor, mas não reconhecemos a nossa miséria e o quão dependente do Senhor nós somos. Precisamos nos render aos pés do Senhor para termos dele sempre a fonte disponível a nos abençoar e a jorrar vida para as nossas vidas. Ele reconheceu: Pai, o rei Uzias foi, a vida prossegue, mas aqui estou, preciso ser usado pelo Senhor. Ele se caiu de rosto, pediu perdão ao Senhor, reconheceu os seus feitos, reconheceu as suas faltas, reconheceu as suas falhas, reconheceu que era miserável, reconheceu que necessitava do Senhor nosso Deus. Reconheceu, irmão. É preciso que você reconheça que você é pecador. A Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Vai dizer mais que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós pecamos. O pecado, ele é um fenômeno que alcança toda a humanidade. Nós já nascemos debaixo desse vírus terrível, mortal. Mas há um antídoto. Há uma vacina, irmão, que consegue combater o pecado. E essa vacina nós comemoramos nessa data. O nosso Jesus que foi pendurado no madeiro,
para levar consigo as nossas enfermidades, as nossas dores, para nos dar a justificação, porque a cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. E a Bíblia fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua vida, morreram, para que um novo ser pudesse nascer. Naquele dia eu acredito que Isaías foi sepultado junto com Uzias, porque ele reconheceu o poder de Uzias, mas ele pôde perceber o poder que há no nome do Senhor, e a forma que ele consegue vivificar o homem, por mais triste que esteja. Ele consegue trazer alegria e paz ao seu coração. Ele consegue cicatrizar o luto muito rápido, e as pessoas não conseguem entender. Oh, glória a Deus! É só o Senhor que faz isso, irmão. É só o Senhor que consegue dizer isso. É só o Senhor que consegue moldar o coração e trazer ao homem uma alegria completamente diferente. Quando eu tenho certeza dos meus pecados lavados e a certeza do meu chamado com o Senhor. Amém, amados? Amém, meus irmãos? Isaías, ele se encontrou nessa graça bendita do Senhor. Quer ser marcado com o Senhor? Me recordo uma vez na Vila do Sonho, dirigindo a igreja, no culto de terça-feira, ensinando os irmãos. Após o culto, a irmã chega: irmão, pastor, vá na casa do irmão lá, tem um jovem ali, ele quer muito falar com o Senhor. Ele diz: só se contenta quando o Senhor for na casa dele. Pronto, nós vamos lá. Depois do culto nós vamos. Ensinamos, ministramos, uma bênção aquela terça-feira. Terminou o culto, a irmã na pressa: bora pastor, irmão quer uma visita sua, irmão quer uma visita sua. Fomos na casa do irmão, descemos os porão, descemos a escadaria, uma casa escura, uma lâmpadazinha pequena, daquelas incandescentes, bem amarela. Uma cama com um colchãozinho sem lençol, um fogãozinho de 2 bocas, algumas sardinhas, um banco de madeira, um tamborete, algumas bitucas de cigarro, uns litros de álcool, e um jovem assentado naquele tamborete, e o outro com a mão no ombro, e ele com a Bíblia aberta. E ele querendo entender, porque havia recebido do seu pai, da sua mãe, essa Bíblia há 14 anos, mas nunca havia aberta. Mas nessa noite ele resolveu abrir a Bíblia, e caiu no texto da Bíblia Sagrada que falou profundamente ao seu coração. E ele pediu o pastor para ir lá orar. E ele pediu o pastor e fizemos oração. O homem viciado na maconha estava começando a traficar, completamente desesperado, com a arma para matar o seu cunhado. O desejo dele era matar o cunhado, o que havia completamente ódio. Fizemos oração, Deus transformou a vida daquele jovem. Lemos a Bíblia para ele, ele aceitou Jesus, ele serve conosco na Vila do Sonho. É uma bênção dos céus, é porteiro, líder do jovem, casou-se, Deus mudou a vida dele, Deus mudou as vestes dele. E ele desesperado: pastor, eu não consigo largar o meu cigarro, eu não consigo, é difícil. A maconha eu larguei, a cocaína eu larguei, a prostituição eu larguei, agora o cigarro está difícil. Meu filho, fala o seguinte: eu aprendi, faça. Quando for fumar, pegue seu cigarro. É coisa de doido, irmão. Pegue seu cigarro. Senhor, está aqui meu trago, ó. Eu vou fumar pela última vez, eu te apresento, me ajude. E vá. Ele disse: só fez uma vez, e pela glória do Senhor, é um homem de Deus. Quer ser marcado pelo Senhor? Se envolva com Ele. Quer ser marcado pelo Senhor? Se envolva com Ele. Quer ser marcado pelo Senhor? Vai, irmão, sem ter medo. Aí o nosso Deus fala para Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por vós? Isaías sentiu uma compulsão evangelística muito forte e muito poderosa. Foi chamado de profeta messiânico, pois profetizou acerca muito do Messias. E ele falava constantemente acerca da vinda do Filho do Homem. E ele relata e relata e relata. Tem alguém aqui disponível a servir ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Como é que eu faço isso, irmão Abidiel? No meu trabalho, irmão. Você seja um agente missionário no seu trabalho. Não perca a oportunidade de falar do Senhor. Não falar de você. Você, irmão, as pessoas precisam ver você
a mudança. Você precisa ser a pregação da palavra do Senhor. A Bíblia fala que nós somos a carta. Nós somos a carta. Nós precisamos ser essa carta. E toda carta ela tem dois sujeitos importantes. Tem um remetente e tem um destinatário. Nós somos apenas a carta. Aquele que nos enviou é o Jesus Cristo de Nazaré. O destinatário, as pessoas que são, é isso aí, ó, que está no mundo lá fora. É o seu vizinho, é o seu trabalho, é o seu colega, é a sua família. E o que é que eles precisam ler nessa carta? A autenticidade de Jesus Cristo, impregnada sobre as nossas vidas. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, ninguém me inquiete, porque eu trago nas minhas costas as marcas de Cristo Jesus. Eu trago consigo as marcas de Cristo Jesus. Ele vai dizer aos romanos, porque para mim, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para os que creem. Vivemos num tempo em que as pessoas têm vergonha de falar de Jesus, porque é tão mais simples, irmão. O mundo gospel tem tomado conta, mas na verdade, irmão, você não é chamado de evangélico na Bíblia. Não, irmão. Isso que ele chama as revistas e a televisão é tudo. Você é chamado de cristão. Aqueles que profetizam a fé em Cristo Jesus. Aqueles que perseguem o pecado a ponto, irmão, de viver uma nova vida, uma nova estrutura. Nós precisamos ser impactados por esse poder. Nós precisamos pregar, irmão, com essa vontade. Nós precisamos ir além daqueles que precisam ir. Há um evangelho às vezes muito barato em que as pessoas falam e quando pregam, e já vi muitas vezes, e eu vi um pastor falando e eu concordo plenamente com ele. Olha, não olhe para mim não. Não olhe para mim não, porque não tenho nada. Olhe para Jesus. Não, irmão, não. O mundo, a primeira pessoa que ele vai ver é você. É você, é você, é você. E você precisa apresentar Jesus. Ele vai ver você, irmão. Ele vai ver você, jovem. Ele vai ver você. E ele precisa ver em você a mudança, a transformação. Você precisa ser como os apóstolos que estavam à beira, à chegada do templo. Existia um mendigo à porta, aleijado, pedindo uma esmola. Dá uma esmola, dá uma esmola. E eles, olha, eu não tenho ouro nem prata. Olhe para mim, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero profetizar, irmão, sobre a sua vida uma mudança completamente. As pessoas vão ver você diferente, transformada, vão desejar a viver a vida que você vive. Vão desejar a sentir a alegria que você sente. Vão desejar a profetizar a fé que você professa. Amém, amados? Eu quero que você deseje o Senhor Jesus de maneira muito mais poderosa. Que as pessoas possam te ver de maneira muito mais gloriosa. Que as pessoas possam te enxergar de fato como alguém que serve a Cristo. A fé sua é inabalável. Uma fé, irmão, que não se incomoda por fecões pequenos. Não, irmão. Mas a sua fé que modifica completamente. Uma oração muda tudo. E Isaías fez essa oração. Ele se arrependeu do Senhor e ele se prontificou a servir ao Senhor. Aleluia! Irmão, você precisa ter uma fé completamente. Você precisa desejar Jesus. Você precisa desejar o Senhor. Eu tenho uma dificuldade com algumas palavras. Você precisa amá-lo. Você precisa se incomodar com a sua vida. Você precisa se incomodar com a vida que você leva. É tempo novo, irmão. A Igreja Nova Sião tem muitos anos em Campo Formoso. Uma bênção de Deus. Mas ela pode ser muito mais uma potência. Ela consegue impactar muito mais. Mas quando? Quando vocês, Isaías da vida, reconhecer o seu pecado e se prontificar a servir ao Senhor com toda a diligência. Quando vocês se prontificarem
Há um mover de Deus nessa manhã aqui. Há um mover de Deus aqui nesta manhã. Meus irmãos, se prontifiquem a servir ao Senhor de maneira muito mais contundente. Jovem, desperta do seu sono. Porque Deus, irmão, já profetizou na sua vida e vai acontecer, então descansa a tua alma. O problema é que pensa demais, planeja demais e faz pouco. Acha que o Senhor dormiu, descansou. Não, irmão, Ele não dormiu. Ele é o mesmo. O problema é que faz pouco. E há muita desculpa. O tempo, o trabalho, a família. Mas Deus não prometeu. Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, a fonte está lá. Porque Deus não vê como eu vejo. Deus vê as coisas antes delas acontecerem. Antes dela, desde o princípio, Deus já havia feito todas as coisas. E Ele já havia planejado quem seria você. O nosso Deus já havia planejado quem seria cada um. O problema é que nós queremos fazer do destino que Deus havia determinado para a gente o nosso. Do nosso jeito, e não é. Então nessa manhã eu quero que você se arrependa. Porque muitas vezes você fez, mas não fez como para Deus. Fez como para você. Eu quero que você seja Isaías nessa manhã. Que você se lance no templo do Senhor. Com voz de arrependimento. Com voz do que clama de verdade. Com o coração desejoso à mudança. Na certeza de que Deus pode modificar completamente a sua vida. Nós precisamos ver o que Isaías viu. Ele viu, irmão. Hoje nossos olhos não conseguem abrir assim. Mas pela fé nós podemos enxergar aquilo que Isaías enxergou. Nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. É possível isso. Nós temos que sentir o que ele sentiu. E nós precisamos fazer o que Isaías fez. Eis-me aqui. Quando Deus perguntou: a quem enviarei? Ele não disse: olha, estou aqui. Imagine um de vocês disser: estou aqui. Fala aí, levanta assim a mão. Estou aqui. E vai direcionar que você está ali naquele ponto. Mas quando você fala: eis-me aqui, você está se prontificando a servi-lo. Eis-me aqui é bem diferente de que estou aqui. E eu quero que vocês digam, porque muitas vezes, irmãos, o pastor instrui, ensina, e coloca departamento, e ora, e coloca um departamento e outro departamento. Mas as pessoas não falam: eis-me aqui. Começam a questionar, começa a perguntar. Não, irmão. Não, irmão. Precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. O tempo que eu tenho é esse, mas o tempo não é meu, é teu. Foi tu que me deu. Porque se hoje tu quiser me tomar, acabou, minha vida já foi. Ele é o dono da vida, irmão. Então, por mais planos que você tenha, e eu louvo a Deus, faça, mas que você possa planejar os planos de Deus. Isaías mudou completamente a sua vida, porque ele começou a planejar os planos do Senhor. A sua vida foi completamente modificada quando ele se envolveu ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você clame ao Senhor. Eu quero que você se derrame ao Senhor. Eu quero que você busque ao Senhor. Eu quero que você se desprenda disso, amados. Vivemos uma geração em que tudo é muito fácil. É muito fácil. Mas ainda Deus conta com pessoas de prontidão, que tenham de fato uma verdadeira adoração. Paulo, ele entendeu isso. E ele saiu para vários lugares para pregar o evangelho do reino a tantas. Eu quero que você faça um minuto de oração em nome de Jesus.